Mas não vamos relembrar que o termo RH é um termo arcaico no mundo. Tá? No planeta, RH é a sigla, não a área, não a intenção da área, não a importância da área, não o que se faz na área, mas a sigla para definir uma área específica da gestão da administração RH, a sigla RH, que é Recursos Humanos. No Brasil, a gente ainda utiliza essa sigla, esse nome é muito forte nos departamentos em geral, nas empresas, muitas têm, mas lembrando que é um termo antigo no mundo, né? Porque RH de recursos humanos, de tratar pessoas como recursos, que é uma visão tradicional. E as pessoas não são inerte. Inerte é o dinheiro. E a gente pode chamar o dinheiro de recurso financeiro. Inerte são as ferramentas, né? São as máquinas, é o espaço físico que a gente pode chamar de recursos patrimoniais, né? Inerte é o conhecimento, é o aprendizado que não tem vida, ele serve, mas não tem vida, que a gente pode chamar de know-how. Mas as pessoas são gente, então hoje em dia o termo moderno na verdade é GP, gestão de pessoas. Mas de qualquer forma, a área de recursos humanos, tá, é uma área, a gente já sabe que cuida das pessoas dentro da empresa, mas também uma área que tem que estar muito aliada à legislação, às leis que regem o trabalho ou leis relacionadas. Na verdade, o recurso humano também faz parte do recurso humano equilibrar, né, a legalidade da empresa, a manutenção da legalidade da empresa, ou seja, das suas atuações de acordo com a lei. Então a gente estava falando de admissão de funcionários, essa admissão, né, o momento que o funcionário vai entrar na empresa, que vai fechar um compromisso com a organização, com a empresa, é o momento também do RH estar atento à manutenção dessa legalidade, a cumprir procedimentos que foram determinados em lei. Não se pode ter um funcionário de maneira formal fora dos padrões determinados pela CLT. Então, essas informações de maneira inicial aqui foram abordadas em outro momento, mas é para mim chegar no ponto que a gente precisa chegar, que eu quero que a gente chegue, que vocês cheguem. Então, vamos lá. Inicialmente, lembrar alguns pontos e depois chegaremos no tópico novo. Então, foco, recursos humanos, departamento, área da gestão que cuida das pessoas, em equilibrar a empresa de acordo com as legislações existentes. A empresa tem que estar legal, senão multa, tomar multa, fecha, tomar multa fica ruim com a relação à imagem no mercado também, porque vai ficar falado. Pessoas que têm uma boa formação, que são bons profissionais, não vão querer trabalhar naquela empresa que se tiver uma imagem manchada, com uma relação negativa com seus funcionários. Então, né, vamos relembrar processos de admissão, pontos importantes que eu levantei aqui, porque isso tem que ser de praxe, isso tem que ser básico para vocês, e aí a gente vai chegar no ponto novo, alguns pontos novos que tem a ver com legislação e admissão de funcionários e relação de funcionários dentro da empresa. Tá? Então, primeiramente, a gente lembrando a admissão, que já foi falado, né? Quando a gente fala de admissão do funcionário, é o processo legal, é a formalização. E as empresas precisam ser legais. Por isso que, para a empresa inicialmente existir, existe uma série de procedimentos que precisam ser feitos, né? Existe o incentivo do governo para que as empresas sejam formais. O que é uma empresa formal? Você pode ter um negócio funcionando e esse negócio pode não ter documentação, né? É muito comum em bairros, igual os bairros que a gente mora, tem uma série de lojas, de bares, né? Uma série de tipos de negócio diferente, açougues, bazar, papelaria, né, que funcionam, mas não são formais, eles não têm documentação. O cara abre um espaço físico, investe, compra alguns itens lá para vender, ou vai oferecer algum serviço, e ele não necessariamente faz a documentação da empresa. Mas para a empresa estar legal, para ela estar cumprindo o papel de pessoa jurídica, né, direita dentro da sociedade, ela precisa se formalizar. Então ela precisa ir lá e nos devidos órgãos, Junta Comercial, Receita Federal, Secretaria da Fazenda, e aí MTM, Ministério do Trabalho e Emprego, INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, se formalizar. A partir do momento que ela se formaliza, ela está legal. Ela existe para o governo, está tudo direitinho, mas ela vai ser fiscalizada também, porque o governo vai enxergar. E aí toda a relação da empresa vai passar a ser uma relação formal e ela vai ter que cumprir a lei, porque ela vai ser fiscalizada. E aí na relação
trabalhista é a mesma coisa. Então, o processo de admissão, formalmente falando, a admissão é o processo a partir do momento que a pessoa, o candidato, a qual a empresa tem interesse em contratar, esse cara ele assina o contrato de trabalho. O contrato de trabalho é uma ferramenta de formalização, né? É a ferramenta a qual o RH vai utilizar para equilibrar, para deixar a empresa de acordo com a lei, com seus funcionários. E ela tem que fazer isso. Tem que fazer isso legalmente, porque essa lei também determina essa situação de relação, de prazos, né? De quanto tempo uma pessoa pode trabalhar para uma pessoa jurídica, para uma empresa ou para uma pessoa física, sem que haja a formalização desse contrato oficial e permanente, como a gente já falou de outra vez, né? A gente falei para vocês que o contrato de experiência é um contrato de no máximo 90 dias, mas porém existe o contrato. Falei algumas formas que podem ser feitas: 30 mais 60, 45 mais 45, 60 mais 30. O final tem que dar 90 dias. É um papel que assina-se, né? Que a empresa fecha formalmente, porque aí vai dar garantias. Vai dar garantias tanto para a empresa quanto garantia para o funcionário. A empresa, porque o funcionário ele tem que cumprir um horário, ele tem que realizar uma função, ele tem que dar uma certa produtividade, ele está submisso a alguns cargos dentro da empresa, obedecer certas regras. Ao funcionário, porque a empresa tem que garantir que vai pagar seus salários, vai garantir seus benefícios, vai garantir a sua remuneração e, consequentemente, o seu bem-estar. Então, a admissão é uma questão de legalidade, né? Esse conceito formal é quando a empresa vai cumprir a lei, quando ela vai contratar lá a pessoa, o funcionário, os seus funcionários, e eles vão assinar um papel, ou seja, o contrato de trabalho, formalizando a relação de emprego entre o empregado e o empregador. Beleza. E a gente já viu a documentação obrigatória, vocês até fizeram questionários sobre isso, né? Só relembrando, já sabe que é a carteira de trabalho e previdência social, CTPS, que inclusive hoje, para os tempos de vocês, é a CTPS digital. Inclusive um desafio para vocês aí, que tem aí, né, os seus parentes que já trabalham há alguns anos, pai, mãe, irmão mais velho, primo, tio, não sei. Todo mundo que tem a carteira de trabalho física, de papel, também já tem a digital. As pessoas não sabem disso, mas é só ir, né, na App Store, né, do celular, na loja virtual lá do celular, e baixar o aplicativo da CTPS Digital, coloca lá o CPF da pessoa que já tem carteira, e se ela não tem essa carteira digital, tem lá um link, fazer o cadastro. Realiza esse cadastro, essa carteira já vai estar lá automaticamente. Praticamente as pessoas todas já estão cadastradas no Ministério do Trabalho e Emprego. Mas como todo aplicativo, você baixa e alguns você tem que colocar alguns dados. Se você fizer isso, eu até faço esse desafio para vocês, né? Conversa com teu pai, conversa com tua mãe, com teu amigo, colega, parente mais velho, irmão mais velho. Pega lá o digital, pega lá o celular, baixa pela loja do teu celular a CTPS digital, faz o devido cadastro e vê lá a carteira de trabalho, aquela física de papel que a pessoa tem, todas as informações estão lá, porque existe um banco de dados. Tudo que a empresa coloca na carteira física, ele já está nesse banco de dados do MT, no Ministério do Trabalho e Emprego. Afinal, a gente falou lá do CAGED, lembra do CAGED? Quando a empresa também vai funcionar formalmente, ela tem que fazer um cadastro lá no CAGED, né? O CAGED que vai ter todas as informações do funcionário, toda alteração na carteira de trabalho, contratação, aumento de salário, férias, demissão do funcionário, subiu de cargo, tudo a empresa é obrigada a colocar lá no CAGED, porque para o Ministério do Trabalho e Emprego ele acompanhar a vida daquele funcionário. Então, é a mesma carteira física que alguém já tenha utilizado, os dados automaticamente, quando você baixa a CTPS digital, já vai estar lá, porque está no banco de dados, então você vai visualizar. Então isso aqui a gente já tinha visto, né, que para contratação precisava da carteira de trabalho, porque ela que faz se fazer os devidos registros, e hoje é feito de maneira digital, atestado médico, para verificar a condição de saúde do trabalhador, as fotos, 3x4. Aqui falando no mínimo uma, porque tem empresa que pode ter mais formulários e pedir 3, 4, 5, tudo bem. Os documentos básicos, CPF, PIS, comprovante de residência, isso a gente já viu, né? A certidão de nascimento dos filhos até 14 anos, para fins de salário famílias, a certidão de vacinação menores de 6 anos, porque é obrigação legal, tem que ter. Inclusive a pessoa pode
não ser admitido por isso, porque a obrigatoriedade legal é uma maneira do governo, né, acompanhar e controlar as pessoas de que elas estão de fato vacinando seus filhos, né? Atestado de frequência escolar, porque também a legislação obriga que as crianças, adolescentes, de 18 anos, obrigatoriamente os pais têm que manter na escola, tá? E aí, isso aqui a gente já viu, vocês estão relembrando, eu falei para vocês que a gente ia relembrar algumas coisas. No Brasil, os homens são obrigados a se alistar lá por volta dos 16, 17 anos, e somente os homens têm um documento chamado certidão de reservista. Então, o cara se alista no exército, ele não é aprovado para passar lá 1 ano e meio, ou é aprovado de qualquer forma depois desse período, ele vai receber um documento que é a reservista, tá? Então, também precisa título eleitoral maior de 16, porque a partir dos 16 anos você tem uma maioridade parcial. Então você não tem obrigatoriedade de votar, mas você pode tirar o título. E se você for ser contratado, os caras vão exigir isso aí. RG, certidão de casamento, carteira de nacional de habilitação, a gente já sabe. Eu estou fazendo aqui uma breve revisão, né? A gente também viu que na carteira de trabalho física impressa, pega do teu pai, peça para ele, diga, pai, mãe, é que eu estou tendo uma aula, para mim ver de maneira prática, para mim, né, para mim ver de maneira prática essa aula, para mim entender. Posso só olhar a tua carteira de trabalho nessa folha está escrito contrato de trabalho? Pega lá a carteira de trabalho depois de alguém, é interessante porque você vai ver isso de maneira prática. E veja, né? Então era assim, é assim ainda porque, ainda mais no Brasil, que somos um país, infelizmente eu tenho que falar isso, atrasado, a maioria das pessoas estão com essa, quase toda a população com essa carteira de trabalho física, inclusive eu um pouco antes da aula, estava tentando abrir minha carteira digital para fazer uns prints e expor para vocês, mas como também tudo no Brasil público, o aplicativo travou e me deu 24 horas para poder destravar de novo. Então, fazer o que, né? Estamos esperando. Mas a carteira é essa. Então, já tinha mostrado que na carteira de trabalho, ao formalizar esse contrato de trabalho, além de na carteira, né, o papel físico impresso, mas é aí que formaliza. Então, são dados primeiros da empresa, né? Coisa básica, empregador é o nome da empresa, CNPJ, tal, endereço. Fácil, mesmo que você nunca tenha preenchido uma carteira de trabalho, se você pegasse essa carteira de trabalho para você preencher, não seria nada de outro mundo. Você precisaria apenas dos dados e era só colocar os dados da empresa na parte de cima. Embaixo, ó, os dados do empregado, com a classificação brasileira de ocupação. Cada função no Brasil tem um código oficial que determina que função que é aquela. Exemplo, auxiliar administrativo, professor, bombeiro, tudo. Todas as nomenclaturas. Tem um número oficial, e seria o número da profissão, né, da classificação brasileira de ocupação. Isso tem a ver com manter a empresa legalizada também, porque existem padrões de salários determinados e não pode ter menos que isso. E por último, dados da admissão, né, que seria a assinatura do empregador, do testemunha, tal, e aí por diante. Beleza? Isso aqui a gente já tinha visto também, né? Então, dados, tá? Então, na carteira de trabalho tem várias anotações, todas da vida do trabalhador. É um histórico, né? Tudo que acontece com o trabalhador vai estar na CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, que hoje é digital e vai ser a realidade de vocês, né? Vai ser a realidade de vocês, vocês não vão pegar essa carteirinha de papel, vai ser já digital, é só baixar aí. Bom, pelo site do Ministério do Trabalho e Emprego, lá informa que todo brasileiro que tem CPF já tem uma carteira de trabalho digital. O procedimento é o mesmo para todos. A diferença é que se você nunca trabalhou, ao baixar a CTPS digital no seu celular, faça isso. Você já tem 16 anos? Baixa a sua carteira, né? Eu lembro dos alunos do ensino médio, muitos quando fazia 15, 16 anos, aí na própria ETEC, que ia um carro físico, era inclusive do Sebrae, fazia as carteiras físicas impressas de capinha azul para os alunos. Nessa idade, os alunos faziam, porque uns iam procurar estágio e tal, né? E aí, para registrar também um contrato mesmo de estágio, todos os contratos de trabalho é ali. Então, baixa a sua. Você já tem 16 anos? Baixa a tua TPS. É claro que depois de você entrar na sua carteira de trabalho e previdência social, não vai ter nenhum dado se você ainda não trabalhou oficialmente, formalmente para ninguém, mas vai ser a carteira. A partir do momento que você começar a trabalhar e a empresa começar a fazer os registros, vai aparecer lá no teu cadastro digital quando você abrir. Então, a carteira de trabalho vai ter essas informações, todo o histórico do trabalhador, a gente já sabe. Então, anotações de férias, anotações gerais, tá? Aí tem anotações de uso do Ministério do Trabalho, de Previdência Social, se houver alteração de salário, informações para o uso do INSS, anotações gerais a cargo do INSS,
Tudo que acontece com o trabalhador, no momento que ele entra, até o momento que ele sai da empresa, vai estar lá na Carteira de Trabalho e Previdência Social, que agora é digital. Olha o desafio, hein? Quero ver quem vai vencer esse desafio e depois vai me mostrar um print. Ó, professor, eu fiz a carteira de... Eu já abaixei o aplicativo aqui, tá aqui a carteira digital do meu pai, que é o mesmo aplicativo. Aí mudou lá, tá aqui a carteira digital da minha mãe, ou então tá aqui a minha, eu já tenho 16 anos, professor, e fiz a minha carteira, olha só, o print da minha carteira. Quero ver o desafio que tô dando para vocês, quem vai aí, né, abraçar esse desafio vai fazer, beleza? A gente viu também que tem procedimento. A empresa, de novo, o RH, ele vai equilibrar a empresa com a legislação. Ele tem que fazer de tudo para cumprir, porque tudo dá multa, tudo dá processo. E no Brasil, a justiça é sempre muito lenta, mas nos processos trabalhistas, normalmente o pessoal fala, né? O processo trabalhista ele funciona no Brasil, né? O processo trabalhista, na verdade, a empresa tem que lutar para dizer que ela está errada, se que ela está certa, se ela tiver. Mas normalmente o trabalhador entra com o processo por uma causa real e ele normalmente ganha, por mais bobo que seja. Ainda mais se for um trabalhador que dá descontente com a empresa. Então a gente também viu que, segundo a lei, a carteira de trabalho tem que ser devolvida no máximo em 2 dias, 48 horas. Ponto. A empresa não pode prender por mais de 48 horas a carteira de trabalho. Por quê? Para também a tentativa de fazer com que a empresa cumpra a lei, que você entrou na empresa, você já tem que estar registrado. Acabou. É o compromisso da empresa com você. E veja que mesmo assim tem uma série de pessoas que a gente conhece que fala que trabalhar há não sei quantos anos para tal empresa e até hoje não é registrado. Se a pessoa for atrás, ela pode entrar com o processo trabalhista e ganhar. Tá, e aí, né, isso tudo, como eu tô falando, porque isso está na lei, e a lei principal é a lei principal é a do trabalho, está num conjunto de leis, determinado CLT, que significa Consolidações das Leis Trabalhistas, uma série de leis com vários artigos, foi criado mais ou menos em 1937, pelo um presidente da época chamado Getúlio Vargas, tá? Então aí tem vários artigos, como todas as leis são compostos de artigos e aqueles artigos é que determina do seu começo até o final toda a relação trabalhista. Então veja que, por exemplo, por que a empresa faz o contrato de trabalho? O RH faz o contrato de trabalho que é a responsabilidade do recursos humanos, do GP, da gestão de pessoas. Porque tá lá, olha lá, o artigo 442 da Consolidação das Leis Trabalhistas diz, né? Ele conceitou o contrato de trabalho individual, tá? E aí ele fala lá no artigo 442, olha uma dica aí, anota, você tá com o seu caderno? De vez em quando na aula eu dou uma dica, e quem for atrás dessa dica, tá enriquecendo mais o seu conhecimento. Quem for atrás, quem for pesquisar, quem fizer um comentáriozinho comigo depois, ó, professor, eu fui lá ver o que você falou, vi isso, vi aquilo ali, foi dessa forma, entendi dessa forma, já sabe que a pessoa está construindo aí uma notinha melhor, ela está correndo atrás. Então, a dica para vocês é depois aí, tá? Não tô falando que essa parte é obrigatório, mas que façam isso. Pesquisem o artigo 442, depois leiam esse artigo e depois façam algum comentário para mim. Pode ser no chat, não agora, tá? Não agora, que depois a gente vai fazer uma atividade, depois vocês podem fazer isso. Faz um comentário no chat sobre o que você entendeu do artigo 442 da CLT. Bom, o contrato de trabalho, ele vai existir pela, pela legislação, indiferente se a empresa cumprir o seu papel ou o contratante cumprir o seu papel formalizando isso num documento, né, em algo escrito, digitado, ou mesmo que a pessoa não tenha esse contrato impresso físico, mas teve uma outra pessoa que exerceu o trabalho para ela, né, por um período constatado em lei, de qualquer forma, o contrato de trabalho vai se formalizar. Olha lá, o artigo 442 da CLT, ele fala do contrato de trabalho tácito, silencioso. Existem várias situações, é quando uma pessoa começa a trabalhar para outra, seja pessoa física, não importa se você é uma pessoa física, não tem CNPJ, e contratou outra pessoa para trabalhar para você. Ou se você tem uma empresa e de vez em quando aquela pessoa vem prestar um serviço para você, não importa, tá? Por isso que as empresas também têm que tomar cuidado. Às vezes as empresas contratam serviços. Por exemplo, alguém que vai vir só fazer limpeza da empresa, de vez em quando. Ou uma pessoa constante que vem consertar as máquinas, ou uma pessoa constante que vem fazer vigilância para a empresa. É importante que a empresa tenha algum tipo de contrato, mesmo que seja um contrato de prestação de serviço de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Por quê? Se
uma pessoa prestar serviço constante para outra, né, não habitual, ou para uma empresa, mesmo que não haja o papel, essa pessoa pode questionar, exigir na lei a formalização do seu contrato de trabalho com todos os direitos e por todo o período que ela trabalhou receber tudo. Porque a lei fala aí do contrato tácito, né? Quando o empregador não se opõe à prestação de serviço feita por empregado, pagando-lhe salário, sem que antes tenha havido qualquer acordo entre as partes. Isso acontece muito, bastante, parece que não, mas acontece bastante assim com parente. Um cara, sei lá, de repente, eu vou dar uma situação hipotética, eu monto uma loja, chama um parente, um primo para trabalhar. E aí, por boa vontade e tal, e o cara trabalha por ele, vai lá sempre, trabalha e ajuda, é uma relação tácita, não tá escrito no papel nem nada, é feito por boa vontade, é coisa de família. Aí, depois de um tempo, tem um atrito. Esse primo, esse irmão, esse tio, ele briga com o cara, dono da loja, e ele resolve ir no Ministério do Trabalho, mesmo não tendo papel físico de contrato de trabalho, e diz, ó, eu exercia a função de vendedor, ia todo dia, trabalhei durante 5 meses, de tal hora até tal hora, quer dizer, eu tinha habitualidade, trabalhava sempre dentro de um horário, eu tinha subordinação, eu respondia a alguém e eu tinha um valor fixo que eu ganhava, eu tinha salário. Então, isso são características do trabalhador. Esse cara, ele vai abrir um processo trabalhista e o cara, parente que contratou, que chamou com boa vontade para o cara ter uma renda, vai se dar mal. Porque ele vai ter que registrar desde o primeiro dia do cara, pagar todos os direitos, depositar todos os valores de INSS, fazer todos os cadastros e vai pagar uma nota preta. Isso se não foi pedido de atuar com sua loja. Então, o contrato de trabalho ele pode ser tácito, segundo a CLT, ele pode ser apenas conversado, e ele pode ser o contrato de trabalho, esse padrão que a gente conhece, que é o de forma expressa, pode ser escrito, né? Forma expressa, detalhe, ele pode ser escrito no papel, que é o que a gente conhece, que é o registro da carteira que eu te mostrei, mais um contrato impresso, né? Expressa, mas ele pode ser conversado, porque da maneira anterior, o cara, ele pode só, né, ali ser habitual. De repente, o cara começou a ir todo dia, vender pro primo, ajudar ele a limpar a loja, sem o outro ter fechado com ele, mas o outro, como é primo, aceita, e acontece isso, e depois de um tempo esse primo resolve processar, ele vai ganhar. O contrato expresso ele pode ser escrito e pode ser concordado. Aí o primo chegou com o outro e conversaram sobre como ia ser, mas eu não vou te registrar, estou sem condições agora e você vai trabalhar para mim. De qualquer forma, isso é verbal, foi acordado e aí vai formalizar o contrato de trabalho. Então, precisa ter cuidado, porque a empresa ela pode incorrer em custos excessivos, né? Processos, multa, aí a empresa vai ter que se defender, vai ter que pagar advogados, honorário de advogados, e aí a empresa perde a imagem dela, além de com um custo financeiro direto, vai ter um custo indireto, porque a imagem dela fica ruim no mercado. Então, né, é bem complexo. Tem que ficar bem atento. Recurso humano é equilibrar a empresa entre a legalidade, né, verificar se está tudo certo. Então, o contrato de forma expressa, aquele firmado de forma clara entre as partes, nele o empregado e o empregador, firmam um acordo antes do início da prestação de serviço, ajustando o horário de trabalho, o serviço a ser prestado, a remuneração e etc. Tá? A gente falou de duas modalidades vai falar de duas modalidades de contrato de trabalho, que também está lá na CLT. Vamos lá, junto comigo, pessoal. Eu falei, existem vários tipos de contrato de trabalho. Provavelmente vocês vão ter um professor, uma matéria que vai falar somente disso, tá? Eu falei para vocês, por exemplo, de um tipo de contrato de trabalho que é o de experiência, que é de 90 dias. Então vamos lá, não vamos confundir. Existem várias categorias trabalhistas. Categoria é quando um determinado grupo de trabalhadores tem um representante, como por exemplo um sindicato. Então, o sindicato ele representa uma categoria de trabalhadores. Sindicato dos jornalistas, sindicato dos professores, sindicato dos motoristas de ônibus. Esses caras são categorias de trabalho. Trabalhadores que têm a mesma característica, trabalham na mesma coisa, fazem o mesmo serviço, têm um representante. Tá? E aí, o representante da categoria que é o sindicato, ele pode fazer acordos coletivos. É aceito por lei. A CLT permite acordo coletivo. Às vezes o que é fechado no acordo coletivo não está descrito na CLT, não tem nenhum artigo falando sobre na CLT, porém a CLT permite o acordo coletivo. A partir
do momento que o sindicato fecha um acordo com o empregador e toda a categoria aceita, mesmo que não esteja escrito na CLT, aquilo vira lei. E aí, existe algumas categorias trabalhistas, tá? Onde existe o contrato de trabalho por prazo indeterminado. Indeterminado, o cara já é funcionário, contratado e pronto. Né? Não está previsto, só se a empresa quiser demitir, ela demite, mas o cara não está contando os dias para sair da empresa, ele não sabe qual é a data que ele vai sair. E tem um contrato de trabalho por prazo determinado. Exemplo, no mundo dos professores. Vocês têm professores indeterminados, por exemplo, eu, Francisco, sou um professor contratado por tempo indeterminado. Eu entrei na ITEC com algumas aulas e tal, era determinado, e depois eu fiz um concurso, passei, agora eu sou indeterminado. E vocês têm aulas com professores que têm um contrato determinado. Esse professor que tem um contrato determinado, dessa categoria de professores, a qual a categoria trabalhista permite, o sindicato, é na ITEC, é no Senai, é no Senac, são vários lugares. E existem outras categorias que não são professores. Desses professores que têm um contrato determinado, como que é esse contrato determinado? Ele pode ser Ele não é um contrato por experiência. O nome dele é contrato por tempo determinado. Não é um contrato de experiência. O contrato de experiência é um contrato que a empresa deixa claro que está testando as habilidades daquele empregado para verificar se realmente eu fecho o contrato de vez com ele. Eu estou analisando e testando o funcionário no contrato de experiência. O contrato de prazo determinado é porque eu tive uma necessidade para uma vaga dentro da minha empresa por um período, e para trabalhar aquele período eu contrato alguém que já está certo, né? Ele vai cumprir aquele período de trabalho, certo? Porque eu tenho necessidade. Quando o contrato é por tempo determinado, a legislação diz que ele pode ser no máximo de 2 anos. Como assim? Um professor, por exemplo, ele é contratado para um semestre, por 6 meses. Então, o professor foi contratado para trabalhar o primeiro semestre de 2020. É um contrato determinado, de janeiro a junho. Prazo determinado, não é um contrato de experiência. Ele não tem possibilidade, de janeiro a junho, a se tornar automaticamente um trabalhador, se tornar automaticamente um trabalhador por indeterminado, porque o contrato dele já está previsto a data que acaba. Aí o professor trabalha 6 meses até junho, e aí depois tem de julho a dezembro. Esse mesmo professor ele pode ser contratado por um outro contrato de julho a dezembro. Aí vai dar 12 meses. Ele pode ser contratado por uma terceira vez para o primeiro semestre de 2021 e mais uma outra vez para o semestre de 2022, o segundo. Porque o contrato por prazo determinado, ele pode ser consecutivamente, os prazos um atrás do outro, no máximo a 2 anos. Então, se um professor trabalhar 4 semestres, ele fez 2 anos de contrato de trabalho determinado. O que vai ter que acontecer? Ele vai ter que parar, passar 6 meses sem trabalhar, e depois de 6 meses, aí sim ele pode fazer de novo todo o processo de contrato de trabalho por tempo determinado. Inclusive, tem uma série de professores na ITEC que trabalham assim. Os professores trabalham por 2 anos, aí não houve concurso, porque o governo do estado de São Paulo não está fazendo concurso desde 2014 para redução de gastos. E eu acho que agora com essa pandemia vai demorar ainda mais um tempo de novo. Então, desde 2014 não tem concurso público de maneira massiva, aberto para todos. Aqui e ali faz um professor ou outro, em uma unidade ou outra, mas é muito sacrifício. Então, o professor trabalha, muitos professores trabalham nesse prazo de contrato durante 2 anos, ou seja, 6 meses, renova por mais 6, renova por mais 6 e por mais 6, e depois param durante 6 meses para cumprir a lei, porque não pode. E aí passa 6 meses sem trabalhar na ITEC e aí depois volta de novo. Então, essas modalidades de contrato de trabalho que formaliza, que faz com que a empresa tenha cuidado e equilibre a empresa atuando dentro da legislação, esse primeiro trabalho é o contrato por prazo determinado. Então, esse não poderá exceder 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, com intervalo de 6 meses. Quer dizer, o cara já faz um contrato de 1 ano, e aí pode fazer mais um. Fechou. Contrato de prazo indeterminado é aquele que as partes não estabelecem uma data para o seu término. Eu sou um professor indeterminado, tá? Ao final do contrato de experiência, do temporário e de obra certa ou de temporada, se houver silêncio das partes, o contrato indetermina-se. Quer dizer,
O de experiência é aquele de no máximo 90 dias, porque o cara tá testando e vai ver se vai contratar de vez. O determinado é porque eu tenho uma necessidade, né? A ITEC tem uma matéria chamada lá PTCC. Não tem professor para trabalhar esse semestre dentro da unidade, divulgou nas unidades de fora, nenhum professor se interessou, então os alunos não podem ficar sem o PTCC. Eu preciso contratar para esse semestre um professor de PTCC, mas é só para esse semestre. Eu não vou ter custo excessivo com ele para o outro semestre, eu não vou ter a necessidade que o professor que estava de licença vai voltar. Então, durante esses 6 meses, eu contrato ele. Não é um contrato de experiência. Agora, tanto no contrato de experiência, que vai ter esse nome, contrato de experiência, que é do máximo 90 dias, quanto o contrato por tempo determinado, se passar um dia do seu prazo oficial, quer dizer, se a empresa não, né, finalizar esse contrato, porque da mesma forma que você abre, que você registra, como você viu na carteira de trabalho, você finaliza. Se não finalizar, depois de um dia, depois de 2 anos de contrato de trabalho determinado, após um dia, automaticamente, se a empresa quiser ou não quiser, esse contrato passa a ser por tempo indeterminado. Tá? 2 anos e um dia. Não finalizou, não fechou, não registrou, não finalizou o contrato. 2 anos e um dia. Automaticamente ele é por prazo indeterminado. O contrato é de experiência, 90 dias. Passou 90 dias. 91 dias. Não, no 90º lá, dia, não finalizou, então vai passar a ser determinado. Contrato de trabalho. Então, essa é a formalização. Essa é a preocupação do RH, manter a empresa em consonância com a lei. Tem que estar funcionando, porque os fiscais do Ministério do Trabalho estão lá e dá um problemão. E os caras não estão nem aí de autuar, por quê? Porque o Ministério do Trabalho também vai ganhar um valor aí em cima dessas multas, dessa autuação. E o governo gosta de dinheiro, né, galera? Aí, algumas exigibilidades, o que deve haver no contrato de trabalho, tá? Não pode ser confuso, nebuloso, tem que estar esclarecido. Então, o serviço que a pessoa vai prestar, inclusive existem vários processos trabalhistas por um item chamado desvio de função. É muito comum hoje em dia. É muito comum há muito tempo, mas está cada vez mais em evidência. Desvio de função é quando você é contratado para fazer uma função. Por exemplo, quando eu tinha 18 anos, eu fui contratado para trabalhar num varejista, no supermercado, numa rede de supermercado chamado Walmart Brasil. Eu fui contratado no Walmart Brasil para ser operador de caixa. Eu ia ser o caixa lá do mercado, receber os pagamentos, dar os trocos e tudo. E, no decorrer do trabalho, depois de alguns meses, o Walmart me colocava, além de ficar no caixa, para ir para o estoque, ficar organizando estoque, organizar as prateleiras da mercearia e até empurrar carrinho no estacionamento. Isso era desvio de função, porque eu fui contratado para ser operador de caixa. Então, como que vai essa segurança para o trabalhador? Como que a CLT dessa segurança para o trabalhador? No contrato, tem que estar definido o serviço a ser prestado, ou seja, você vai ser professor, ou operador de caixa, atendente, vigilante, e aí tem uma descrição do que esse cara faz também, né? O horário de trabalho, né? Por exemplo, à noite, hoje eu tenho uma aula das 19 às 23. Tem trabalhador que entra das 8 às 17, os horários hoje são muito variados. Existem empresas que trabalham 24 horas com vários turnos, mas isso tem que estar especificado, até mesmo porque o trabalhador passou da sua hora de trabalho, ele vai ter direito também pela CLT a horas extras, né? A remuneração que é o valor do salário a se pago, o local de trabalho. Se não, tem várias unidades, a empresa é uma empresa grande e manda o cara para qualquer lugar. O cara mora em São Mateus, tem uma unidade lá em Barueri, manda o cara trabalhar lá. Né? Se não for uma situação esporádica, o cara pode ser que usasse, né? Tem que ter lá no contrato de trabalho, tá? Então, beleza. Revisão aqui do contrato de trabalho. A gente falou muito, inclusive, calculou também o FGTS. Inclusive, esse bendito me deu uma salvada. Vocês me acreditam que ontem eu recebi um tal de FGTS emergencial? Eles pagaram um salário mínimo. Foi a maior complicação com um aplicativo aqui chamado Caixa Tem. Travou, a senha estava errada, peguei uma fila de 10 horas. Depois travava direto, mas eu
conseguir, depois de quase 2 dias, pegar o dinheiro. Então, quebrou um galinho dessa vez. Então, o FGTS, que você já sabe, né? O depósito mensal feito pelo empregador, vocês até já calcularam, é 8% do valor das remunerações, quer dizer, inclui salários, hora extra, outros benefícios, o valor total bruto, 8% desse valor, o empregador, a empresa vai depositar lá no, né, numa conta da Caixa Econômica Federal, aberto em nome do empregado, a fins de poupança, como direito. Então, agora tem um saldo, eu tenho um saldo, o pessoal que trabalha registrado tem um saldo, e aí alguns estão se beneficiando. Eu, por exemplo, tirei um FGTS chamado de aniversário, em junho, e agora um que eles criaram emergencial. Não tô achando ruim, não. Só acho ruim as filas, mas e aí, esse FGTS também ele é regido por lei, o papel do Recursos Humanos é fazer esses depósitos para cada trabalhador contratado e no prazo certo, tá? Esse FGTS, ele está definido na lei maior do país, que é a Constituição Federal de 1998, de 1988, lá registrado como um direito, tá? E aí tem até um juros que corre aí que é 3% ao ano. Esse juro é computado todo dia 10. Isso é bom. O FGTS é muito utilizado para fins sociais, principalmente com foco a ser empregado em habitação. O trabalhador pode retirar no momento que estiver comprando uma casa, um terreno, um imóvel. Em alguns casos, ele pode tirar comprovada devido à documentação para a reforma da casa. Se tiver algum caso de doença extrema, ele pode retirar. Em determinado momento, quando ele vai se aposentar, ele pode tirar todo o saldo. E agora o governo está criando outras situações, né, devido ao que teve aí da pandemia e o desemprego, onde as pessoas poderiam retirar também, tá? Então existe a partir do momento que o trabalhador entra na empresa contratado, o recurso humano vai fazer os devidos cadastros, também na conta de FGTS no MTE, e aí ele vai ter todo mês com esse cadastro do trabalhador gerar um tipo de boleto, né? É a guia lá GFIP, e aí vai manter essa guia atualizada, vai fazer os pagamentos desse boleto que vai direto para a conta do trabalhador. É um fundo, é como se fosse uma poupança, tá? Tem hoje o aplicativo também Cefip, onde pode se verificar. Hoje tem tudo aplicativo, né? Pode se registrar os dados através do software, baixando no computador o aplicativo Cefip e gerar as guias, fazer os pagamentos para fazer o saldo do trabalhador, tá? Então também tem um dia para ser depositado, a gente já sabe, é o dia 7 de todo dia 7 de cada mês. Se o dia 7 for cair no domingo, por exemplo, tem que pagar, depositar antes na sexta. Se sexta-feira for feriado, tem que depositar na quinta. Dia 7 é o último dia, mas se não der para depositar no dia 7 porque vai ser domingo, vai ser feriado, qualquer situação, tem que pagar no dia imediatamente anterior, que for dia útil. Dia útil é aqueles dias que não é feriado e nem é final de semana, tá? Então deve ser antecipado. Tá. Não é acreditado salário, a gente já sabe. Terá? E aí, quem tem direito ao FGTS? Todos os trabalhadores. Né? Tem até que definidos. Urbanos, nós, os rurais, que são regidos pela consideração das leis trabalhistas, trabalhadores avulso. Né? Estivadores são tipo aqueles caras que trabalham lá no Porto de Santos, só fazendo carregamento de caminhões, vem vários caminhões que carregam, descarregam caminhões e tal, conferente de vigia, portuários, todo trabalhador formalmente aí, né, contratado pela empresa, tem direito a esse depósito do FGTS, tá? Então tá lá, eventuais autônomos, servidores públicos, civis, militares não terão direito ao FGTS, empregado doméstico é facultado a inclusão no sistema FGTS mediante requerimento do empregador. Hoje tem que fazer, né? A nova lei voltada ao empregado doméstico obriga o empregador tem que depositar lá o FGTS para o empregado doméstico, tá? Situações relembrando o FGTS que pode ser sacado quando o cara for demitido, sem justa causa. Porque se você cometer algum delito na empresa e você for demitido devido a esse delito, que é justa causa, o seu FGTS vai ficar lá para você sacar só em outras situações. Rescisão de contrato por culpa da empresa e do trabalhador, quando for os dois que estiverem errado, pode retirar, tá? Depois que a Justiça do Trabalho definisse a empresa que estava errada, por exemplo, quando o contrato é por
prazo determinado é reincidido pela empresa, pode ser até o temporário, pode ser até o prazo determinado, pode ser o contrato indeterminado. Se a pessoa tiver algum problema sério de saúde, por exemplo, AIDS, pode sacar, porque aí o governo entende que a pessoa vai utilizar para medicação na doença, ou por uma doença mais complexa que coloque em risco a vida da pessoa, aqui exemplo, neoplastia maligna, e aí tem uma classificação de doenças também que pode, tá bom? Beleza, isso o FGTS que a gente já tinha visto. Bom, até aqui a gente já tinha mais ou menos visto, e a partir daqui a gente começa talvez a ver algo novo, tá bom? Então, em outros anos, por exemplo, o FGTS é um tipo de depósito. Em outros anos, houveram outros governos, existia um outro tipo de economia no país, e fizeram planos para poder fazer com que o trabalhador, o empregado, ele tivesse um poder de compra. Então, lá no ano da década de 80 até 1988, os governos da época criaram um outro tipo de saldo para a empresa depositar para o empregado. Esse saldo para funcionários de empresa física é o PIS, né, que significa Programa de Integração Social, tá? E para os trabalhadores de empresa pública é o PASEP. E também que tem a intenção de formar um fundo financeiro para os trabalhadores, esse fundo depositado pela empresa, é algo parecido lá é algo parecido com a FGTS, depositado pela empresa, pelo empregador, para trabalhadores que ganham no máximo até 2 salários mínimos, e a fim de que esse trabalhador tenha um saldo para retirar no final da sua carreira como empregado trabalhista quando você vai se aposentar, e também dando a possibilidade de todo ano esse trabalhador tirar um saldo desse PIS, né, desse PASEP. Tem uma carência mínima, o trabalhador tem que ter no mínimo 5 anos com esse cadastro do PIS, que é a empresa que faz, no seu primeiro registro. Não precisa ser 5 anos na mesma empresa, mas o trabalhador, ele pode até ter trabalhado em empresas diferentes. Ele tem que ter 5 anos no mínimo de contribuição do PIS, se for de empresa privada, ou do PASEP, se for de empresa pública. E se ele ganhar 2 salários mínimos, né, ele vai retirar, depois de 5 anos, todo ano, numa determinada data que tem a ver com a data do seu aniversário, ele vai tirar o valor de 1 salário mínimo, tá? Então, quais são as regras do PIS? Tem que estar cadastrado no PIS, a empresa vai cadastrar porque é obrigado, tá lá na CLT. Pelo menos 5 anos, ter recebido de empregadores, né, contribuintes do PIS, PASEP, remuneração mensal de até 2 salários mínimos, porque se passar disso, você não perde o direito ao PIS. Eu não ganho PIS, por exemplo. Ter exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 dias consecutivos no ano base, quer dizer, se eu estou em 2020, o ano base é 2019. Se no ano de 2019 eu trabalhei pelo menos 30 dias registrado, aí eu vou ter direito a tirar um salário mínimo de PIS. No mínimo 30 dias, tá? E também existe um outro registro lá, que é o registro de relação anual de informações sociais. Além do CAGED, que a empresa tem toda a movimentação que acontecer com o trabalhador, a empresa tem que, né, preencher lá no CAGED. Existe também um outro banco de dados que a empresa é obrigada a preencher para o governo federal, que a abreviação é RAIS, R-A-I-S, tá? Relação Anual de Informações Sociais. O governo utiliza a RAIS com a finalidade de ter dados estatísticos gerados. Então, ele precisa gerar dados, por exemplo, de quantos trabalhadores foram contratados no país em um determinado ano e quantos trabalhadores foram demitidos. Vira e mexe, se você assistir um jornal econômico, você vai ver que está sempre falando do desemprego. Diz que o nível de desemprego está 15% no país, que aumentaram não sei quantos milhões de desempregados. Como que se sabe disso? A empresa, toda vez que ela contrata e que ela demite, ela tem que também mensalmente preencher essa raiz, né? A empresa tem vários cadastros, é a função do RH fazer isso. Vai estar
na ilegalidade se não fizer. Veja como é complexa a função do RH. Equilibrar a empresa entre a legalidade, manter a empresa na legalidade. Então, o RH vai conhecer uma série de legislações, uma série de formulários solicitados por uma série de órgãos e que tem prazos, e o papel do RH também é manter isso em dias, porque senão está irregular, tá legal. E é importante que essa RAIS, ela esteja, tá? Ela esteja com as informações atualizadas, senão vai prejudicar também o trabalhador, vai prejudicar a empresa, o trabalhador for atrás baixar a fiscalização, vai tomar multa e vai prejudicar o trabalhador, né? Porque a RAIS tem que ter toda a informação. Se o trabalhador continuar trabalhando, tem que estar lá na RAIS também daquele ano, tá? Então, qual que é o objetivo desse PIS aí? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da RAIS. É entregar o empregado na vida e no desenvolvimento das empresas, quer dizer, dar poder aquisitivo, poder econômico, a intenção de pagar um abono anual. Na verdade, o PIS e o PASEP começaram com a intenção de fazer com que o trabalhador tivesse uma certa participação dos lucros da empresa, no crescimento. A empresa, né, lucra anualmente, cresceu, maximizou seu capital e uma maneira de distribuir uma parte desse lucro para o trabalhador. Então, assegurar ao empregado e ao servidor público o usufruir do patrimônio individual progressivo. Então, a empresa ficou mais rica, ela distribui uma parte dessa riqueza com o trabalhador. Estimular a poupança e corrigir distorções na distribuição de renda. Poupança por quê? Por que estimular a poupança? Porque esse dinheiro, ele é uma poupança, ele vai ficar guardado, não foi o trabalhador que abriu essa conta, foi a própria empresa porque foi obrigado, mas esse dinheiro está lá parado por enquanto, o trabalhador não vai utilizar, enquanto ele não tira o saldo dele. E é claro, dinheiro parado numa conta pública, o governo usa para outras coisas até aquele prazo que o trabalhador pode retirar o seu saldo. E aí é durante um ano. Então, o governo tem dinheiro para trabalhar, para investir em outras coisas, fazer esse dinheiro render e ganhar dinheiro em cima disso, né? Então, por isso que fala estimular a poupança. Possibilitar a paralela utilização dos recursos acumulados em favor do desenvolvimento econômico social. O dinheiro está lá parado, o governo pode utilizar em infraestrutura, construção de escolas, hospitais, estradas, pode usar, usa, porque o dinheiro está lá, o cara só vai mexer de ano em ano. Então, veja, não, o governo acaba trabalhando com esse dinheiro. Então, tudo tem, né, uma intenção por trás. O PIS é a sigla para Programa de Integração Social. Isso é para empresa privada, Programa de Integração Social. Um valor, então, que o governo paga aí todo ano para o... Todo ano não, faz um depósito sempre e o governo deixa você tirar uma vez por ano o abono desse valor. E para funcionário público, eu, por exemplo, trabalho no serviço público. Para mim seria PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Porém, eu não recebo o PASEP, porque o PIS e o PASEP é para quem recebe, no máximo, até 2 salários mínimos. Então, são programas pelos quais as empresas e órgãos públicos depositam contribuições em um fundo ligado aos seus empregados, o fundo do PIS-PASEP. Certo? E aí, como que é feito o cálculo desse PIS? Tá? É calculado 3% sobre o salário. Então, se o seu salário, né, é de R$ 1.000, se seu salário é de R$ 1.000, 3% de R$ 1.000 são R$ 30. Então, olha lá, vai ser depositado 30%. Só isso? Não, R$ 30, não. Isso aí é a primeira parte do cálculo. A primeira parte do cálculo é calcular 3% do salário, de R$ 1.000, por exemplo, é R$ 30. De 2.000, 3% é R$ 60. Depois, calculado 11% na referente ao imposto, ou seja, sobre o resultado dos 3%. Então, como que é isso? Tá lá. A pessoa ganha, tem um exemplo de cálculo aqui embaixo. Então, se o salário base é R$ 2.000, tá? E é para calcular 3% sobre o salário, olha lá, 3% de R$ 2.000, pode fazer na sua calculadora, 3% vezes R$ 2.000, é R$ 60. Aí depois tem que descontar o imposto, porque olha lá, o governo ganhando, o governo não é bobo nem nada, bobo somos nós. Isso aí, a empresa teria a obrigatoriedade, né, de pagar, então, esse R$ 60 a nível mensal com relação ao PIS. Aí o que o governo não faz? Tira lá 11%. No caso, no exemplo dado, 11% de R$ 60 é 6,60. Podem fazer aí. 11% vezes 60.
Aí você abate dos R$60, esses 6,60 que é os 11%, R$53,40 é o juro do PIS. Esses juros vai ficando na conta do trabalhador, para que se ele trabalhou depois de 5 anos. Aí depois de 5 anos, não é cada 5 anos você retira, tá? Depois de 5 anos, você retira sempre esse PIS. Só que tem que ter no mínimo 5 anos de registro do PIS. Depois de 5 anos, todo ano você retira, desde que no ano anterior você trabalhou pelo menos 30 dias. E aí esses juros sempre sendo descontados sobre o salário, PIS sobre o salário, 3% do salário mais, esse aqui é salário base. 3% do salário, abatendo 11% desse valor, é o juro do PIS que vai ser depositado todo o ano. Agora deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, meninas. Estou vendo bastante menina aqui, não estou vendo nenhum menino. Menino sumiu? Vocês estão me ouvindo? Estamos, professor. Estão me Sim, ouvindo, prof. né? Ok. Pode ser no chat Sim, também. Ó, a prof. Heloísa nos respondeu. Pode ser no chat também, tá? Então vem cá, meninas. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode ser no chat, se vocês podem responder sim no chat. Eu falei agora para vocês do PIS. Veja que o RH, de novo, quero reforçar isso, ele tem um grande papel com relação à legislação, a manter a empresa legal, formal. Então, existem as leis, e também um dos papéis do RH é fazer com que a lei esteja em consonância, que a empresa esteja em consonância com essas leis. Então, você viu que tem uma série de obrigações financeiras, taxas e tudo, mas isso está baseado na lei. E se o RH deixa de cumprir isso, ele está errado, a empresa está errada. Então, o trabalho é muito grande. O PIS, que foi o último que eu falei, os outros eu já até tinha falado para vocês. Mas o PIS, que foi o novo que eu falei, vocês entenderam o que é o PIS, não é? O PIS é o seguinte: foi um programa criado na década de 80 até 88, onde o governo criou um fundo para o trabalhador, que era uma contribuição das empresas. Pode ser empresa pública ou empresa privada. É uma forma de fazer com que o trabalhador tenha uma participação nos lucros da empresa, no resultado. E o cálculo desse PIS, vê-se qual que é o salário. Desse salário se calcula 3%. Aí, quando tem esse valor dos 3% do salário, abate 11% desse valor achado, o resultado vai ser um valor de juro. O que é o valor de juro? O valor que a empresa vai depositar na conta de PIS do trabalhador. Porque os outros 11% já ficam para o governo. Né? Na verdade, isso é que o trabalhador vai ganhar, porque a empresa deposita 3%, mas o governo pega lá para ele 11%. O governo é bobo? Bobo somos nós, né? Então, é difícil você acha difícil fazer esse cálculo do PIS? Será que é difícil? Eita, bugou. Acho que deu nó, hein? Deve ser difícil, hein? Meninas, Para a primeira, é, eu acho que vai ser difícil, sim. olha, a Ana Beatriz, ela já falou ali a opinião dela. Para ela vai ser difícil. Pode ser que sim, não. Vamos lá, não vou duvidar, porque pode ser difícil mesmo. Meninas, é bom que vocês estejam aí com uma caneta e um caderno. Se vocês não estiverem, eu dou um tempinho para vocês pegarem. Tão próximo de vocês algum caderno, lápis ou caneta? Se não tiver, não tem problema, eu dou um tempinho para vocês. Peguem uma caneta e um caderno. É importante vocês fazerem isso, porque é um conhecimento que vocês têm que ter. E eu acho que na prática fica melhor, fica mais fácil para vocês. Tempinho. Sim, Giovana, com certeza. Posso sim. Já que é que eu mande agora, já vou mandar agora aqui no chat. Pode ser no chat, mando sim. E agradeço por você ter me lembrado, porque minha cabeça poderia acabar esquecendo. Vou mandar agora, pode ser? Pode ser? Vou mandar agora. Já aparece no chat. E assim que aparecer no chat, deem uma curtida, beleza? Sempre me lembre e eu agradeço. Obrigado por me lembrar, porque minha cabeça não é mais a mesma.
Depois do meu 15º filho, minha cabeça já não funciona igual. Ah, tá. Ele tá falando que eu não consigo mandar agora porque tá sendo usado, mas daqui a pouco eu vou fechar o slide e eu já mando. Eu tentei mandar agora, apareceu uma mensagem. Você está usando esse arquivo e aí não dá para mandar agora. Mas eu já mando, pode deixar, tá bom? Beleza, vamos lá. Eu preciso ouvir vocês falando comigo nesse momento que eu vou fazer algumas perguntas aqui, me acompanhando. Pode ser pelo chat escrito ou pode ser pelo áudio, tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar aqui onde eu estava. Então tá certo. O PIS, a empresa, né, tem uma legislação que diz para a empresa depositar para os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. Se o cara receber mais de 2 salários mínimos, ele perde o direito do PIS. Eu não tenho PIS, por exemplo, nem o PASEP. Na verdade, eu teria PASEP, porque sou funcionário público, eu não tenho um PASEP, né? Mas vamos lá. Então, como seria isso? Como que seria os juros, né, do PIS nesse caso, tá? Então, vocês estão vendo que tem 4, beleza? Vai me ouvindo, vai acompanhando aqui, tem 4. Então, vamos lá. Eu vou fazer 2, junto com vocês, vocês me ouvindo, me acompanhando, e vocês vão fazer 2. Acho que dá para nós fecharmos. O que, que é isso, esse valor final? É o valor de juros do PIS. Então, todo mês a mais, o trabalhador vai ter aquele valor de PIS, aquele valor de juros vai ser depositado na sua conta. É uma conta bancária o PIS, tá? Então, vamos lá. Então, o cara aqui, ele ganha R$ 1.570. Qual que vai ser o juro do PIS desse cara aqui? Bom, 1.570. A empresa tem que depositar 3%, né? Quanto que é? Calma, ainda vai ter os juros. Primeiro vai se calcular o 3%. Quanto que é 3% de 1.570? Eu já vi aqui. Alguém achou aí? Eu já achei aqui. Quem achou aí? 3% de 1.570. Estamos calculando o juro do PIS. Alguém achou? 3% de 1.570. Estamos calculando o juro do PIS. Deixa eu ver aqui no chat escrito. Ô, parabéns, Gabriela. Vou até anotar aqui. A Gabriela de Souza vai ter aqui um pontinho. Exatamente. Eu cheguei nesse valor também, Gabriela. E agora, o que acontece? Ah, e a Gabriela me fala assim: ah, então, professor, se eu calculei 3% do salário da pessoa, no caso 1.570, e deu 47,10, esse aqui é o PIS que a empresa então vai depositar esse mês. Na verdade, a empresa depositou 47,10, mas é isso que vai ser de juros do trabalhador? Ainda não, porque depois que eu calculei 3%, aí desse valor que eu achei, 47,10, eu vou calcular agora desse valor, quanto que é 11% desse valor. E vou abater, ou seja, vou fazer menos. Vou pegar 47,10, descobrir quanto que é 11% desse valor e pegar esse 11% e fazer menos, né? Então, de novo, vou perguntar, quanto que é 11% de 47,10? Parabéns, Gabriela. Quanto que é 11% de 47,10? 11% de 47,10. Será que alguém achou 11% de 47,10? Não? Eita, ninguém achou. Gente, achei uma calculadora aí para vocês. Olha que vai ser bom para vocês, hein, aprender esse cálculo. Ninguém está com a calculadora do computador? 11, só vou sair quando alguém me der a resposta. Quanto que é 11% de 47,10? Eita, ninguém achou. Cadê todo mundo? Parabéns, Ana Beatriz. Exatamente. Ana Beatriz está de parabéns. Vou até colocar aqui Ana B. Mais um pontinho para ela também. Exatamente. Então, 11% de 47,10 é 5,18, tá? O que eu vou fazer? Eu vou abater esse 11%, porque esse 11% aí, esse 5,18, vai ficar o quê? De imposto para o governo, que o governo não é bobo nem nada, né, gente? Então, quando você pega 47,10 e faz menos 5,18, olha lá, 41,29. Esse será o juro do PIS a ser depositado para esse trabalhador, certo? Tá lá no chat, depois vocês vão poder acompanhar. Isto.
Então, eu vou fazer mais um. O desafio final vai ser depois, hein? Porque esses dois primeiros eu estou fazendo com vocês. Então, tem um trabalho. Esse trabalhador ele pode? Pode, ele está dentro dos dois salários, porque um salário mínimo hoje é R$ 1.045. 1.045 mais 1.045, 2.090. Então, ele está no limite, tá? Então, a primeira coisa é saber quanto que é 3% de 2.090. Isso aqui é outro trabalhador, né? O cara ganha outro salário. Para esse trabalhador, inicialmente, quanto que é, né? Eita, Lô. Não, Lô. A gente vai fazer bonitinho. Eu vou deixar aqui anotado para você. Entendeu? A gente vai fazer devagar. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer os quatro, então, aqui a gente falando junto, beleza? Tá bom? Eu concordo com você, mas veja uma coisa. Aqui na online você vai estar gravado, você vai poder ver, né? Quantas vezes você quiser até ficar esclarecido. Fica tranquilo, beleza? Vai dar tudo certo. É difícil mesmo, eu concordo com você. Olha lá, a Ana Beatriz, calculou que 3% de 2.090 é R$ 62,70. Tá correto. E aí, é esse valor de juros que eu vou depositar de PIS para o trabalhador? Não, eu agora tenho que ver desse valor, né? Quanto que é 11% para fazer o abatimento. E aí eu pergunto, é assim, ó, tem uma dica, hein, Lu? 11%, beleza? 11% que a... Isso, olha que menina rápida, cara. Caramba, parabéns. Isso mesmo, Ana B. 11% é 11 dividido por 100. Então você já pode fazer direto o que 0,11 vezes o valor. E aí a Ana Beatriz fez e deu R$ 6,89. Isso aqui é um imposto para o governo, né? Que o governo não é bobo nem nada. Bobo somos nós, que temos que pagar imposto de qualquer jeito. E aí, o que acontece, galera? Depois que você calculou esses juros, abate, ou seja, 62,70 menos R$ 6,89, que é o imposto do governo, o que eu vou depositar de juro, né, do PIS para o funcionário, olha lá quanto que é, certo? Vai ser R$ 55,81. Ih, os caras estão vendendo ovo de codorna, não acredito. Só um minutinho, pessoal, já falo. Deixa eu passar esse carro aqui. Aí, agora tem um funcionário aqui que só ganha R$ 1.000, só ganha um salário mínimo, 1.045, tá? Então, primeiro eu vou ver quanto que é 3% desse valor, tá? Quanto que é 3% de 1.045? Nossa, que rapidez! É isso mesmo. Eu acho que essa menina é boa de cálculo, hein? Exatamente. Parabéns, Iana B. 3% de 1.045 é R$ 31,35, ou seja, olha lá, certíssimo. E aí, agora eu tenho que. O governo quer ganhar o dele, o governo não é bobo nem nada, né? O governo ele quer saber aí quanto que é os 11% desse valor, porque 11% desse valor é do governão, né? Eita, já? Caramba, beleza. 31 e 40 e 35 vezes. Certo? Então, ao abater esse valor, a gente vai ter o valor
de depósito do juros do PIS. O valor de depósito dos juros do PIS. Aqui tinha dado 44 por causa do terceiro número, mas arredondamento 2 centavos a menos ou a mais. Vou fazer pelos 3,47 mesmo. Ponto 3,47. Olha lá, certíssimo. Então, o que é esse 27,88? Esse 27,88 é o juros do PIS. Ah, galerinha, faz o seguinte. Mas aí eu vou querer que vocês compartilhem comigo aqui, mas no chat daqui do Teams, no chat privado. Cada um coloca o seu, tá bom? Olha lá. Agora eu quero que vocês compartilhem essa resposta comigo, mas não aqui no chat geral, no chat privado, que vocês me chamam aqui no Teams, tá? Então agora eu quero que vocês calculem o último juro do PIS. Esse outro trabalhador, ele tem um salário de 1.890. Já sabe. Vê quanto que é 3%, o resultado vê quanto que é 11%, que é o juros abate, e me diz qual que é o juro do PIS desse último salário, tá? Acho que dá. Prometi para Elo fazer até aqui, mas eu não estou vendo a Heloísa. Então, só calcula esse do salário de 1.890, tá? Mostra os passos do cálculo aí mesmo, aqui, igual eu fiz aqui no chat para vocês, mas me manda no meu chat do Teams privado. Peguei vocês, né? Agora vocês vão calcular. Então, o cálculo do PIS é isso, gente. Valor do salário, descobre quanto que é 3%, resultado 3%, tira 11%, porque vai ser de imposto pro governo, abater 11% que sobra é o juro do PIS que vai ser depositado naquele mês para aquele trabalhador. Beleza? Então, olha, vou até colocar aqui, hein? Calcula o último PIS e manda no chat privado do Tean. Beleza? Vou até colocar o beleza também, ó. Beleza? Tá no chat escrito. Se curtiu é porque entendeu o código. A última mensagem. De 15h15. Aê! Teve alguém aqui que entendeu? Que foi a Giovana Vieira e também a Gabriela de Souza, que curtiram. E também a Ana Letícia, que curtiu. Nossa, será que tem poucos alunos hoje na sala? Fisicamente presente? Ah, não, tem mais. Aí sim. Bom, isso aí vocês entenderam. Gente, agora eu vou falar uma série de coisas que depende da pesquisa, vai depender de vocês. Então vamos lá, tá? Primeira coisa, deixa eu tentar mandar um negocinho aqui para vocês. Deixa eu ver onde que tá isso aqui. Deixa eu ver se tá aqui mesmo. Já vou, só um minutinho. Falta 14, ainda dá tempo para fazer o que eu... Você vai ter que assistir esse link, tá bom? Já já. Não esqueçam disso, hein? Tem que assistir esse link aí.
Quem curtir é que sabe que vai ter que assistir. Faz parte de uma atividade que nós vamos fazer depois, hein? Quem curtir, entendeu que tem que assistir. E essa, por último, também. Fechou? Beleza. Olha lá. A segunda também é para assistir depois, hein? Não esquece. Se você não assistir, você não vai conseguir fazer o que eu vou pedir. Depois, porque eu quero que você fique aqui um pouquinho ainda. Não saiu ainda, não. Agora vamos lá. Deixa eu mostrar algumas coisinhas para vocês aqui também. Continuando aqui. Beleza. Vimos aí o PIS, né? Declaração de dependentes. Tá? Então, existe uma tabela oficial no Brasil de imposto de renda. Tá? Essa tabela também vou subir para vocês aí. E como nós pagamos impostos, o governo é obrigado a manter serviços essenciais. É obrigado a manter uma saúde, por exemplo, funcionando, saúde pública, para quem quiser estudar no Brasil. Desculpa, perdão, saúde pública, escola pública. Confundi tudo agora, gente, desculpa. Escola pública para quem quiser estudar no Brasil, hospitais disponíveis para as pessoas quando tiverem necessidade de utilizar. E aí, quando algum trabalhador ele tem esses gastos com saúde e educação, por exemplo, o governo é obrigado a devolver uma parte para esse trabalhador. Se esse trabalhador ele tem uma renda mensal e ele tem dependentes, dependentes podem ser várias pessoas classificadas. Filhos menores de 18 anos, pode ser a esposa ou o esposo, pode ser uma mãe idosa, um tio, uma pessoa que tem a dependência financeira daquele trabalhador. Ele pode colocar essa pessoa na sua declaração de imposto de renda. E aí vai ter um limite máximo por pessoa, por filho, de quanto que esse trabalhador pode ser abatido, de quanto que o governo, desculpa, de quanto que o governo vai devolver para o trabalhador de cada dependente que ele tem. Sempre que a pessoa gasta com aquele dependente com escola, com saúde, já que era obrigação do governo. Então, existe todo mês um imposto que é abatido da folha de pagamento do trabalhador, que é o IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. E depois de um ano, o trabalhador é obrigado a fazer uma declaração de imposto de renda, mostrar tudo que ele ganhou naquele período oficialmente, enviando os comprovantes. E aí, quando o trabalhador ele declara esses dependentes que ele teve que ter gasto com esses dependentes, o gasto que era o governo que era para ter tido, mas o próprio trabalhador teve, o governo vai abater o imposto de renda, ele vai devolver numa conta declarada pelo trabalhador uma parte desse dinheiro e aí tem um limite. Tá? Então existe uma tabela para fins de imposto de renda que é o RH, o recurso humano que vai calcular, né, departamento pessoal. Por quê? Porque a folha de pagamento também é uma finalidade aí da área de recursos humanos. Então, quem são dependentes para fins de abatimento do imposto de renda? Filhos, esposa, mãe, pai. Isso já é abatido mensalmente, porque cada filho que você tem, ou cada dependente, você vai pagar menos IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. O que quer dizer retido na fonte? Assim que sua folha de pagamento saiu, já está batido o IRRF. Você só vai ver essa sigla e o valor que o governo já pegou para ele. Então, é IRRF para fins de imposto de renda, filhos, esposa, mãe ou pai, para abatimento do cálculo de imposto de renda. Aí aqui tem um primeiro exercício, calma. Calma, tenha calma. Né? Que posteriormente, talvez na outra aula, na nossa aula, estou mostrando para vocês, na nossa aula, em sala de aula, a gente vai fazer isso. Na próxima, vai ter um exercício que é. Quem quiser se adiantar, né? Quem quiser se adiantar e pensar também aquele grupo total que a sala vai ficar apenas com 4 grupos, quem quiser se adiantar pode fazer isso. Pesquisar na internet a tabela de imposto de renda retido da fonte e o valor que poderá ser descontado por dependente. Ou seja, já que a empresa vai descontar o meu valor, eu ia pagar 500 de imposto de renda, mas eu tenho um dependente abate 200, eu vou pagar 300. Tenho 2 dependentes, vai bater 400, eu vou pagar 100. Qual que é o valor de abatimento por dependente? Você vai fazer essa pesquisa na internet, tá? O que é uma pesquisa aí sobre
declaração de dependentes, é o valor que poderá ser descontado por dependente, isso é uma coisa. Depois, tá? Mas isso é para a próxima aula, porque nós vamos fazer grupos. Estou só mostrando porque aí você já, quem de repente tem um tempinho, já pode ir até adiantando. Pesquisar na internet sobre a RAIS. A RAIS subiu um vídeo aí. Quando você entra nesse site da RAIS, tem um link principal lá do que é RAIS, o que ela faz, como proceder. Levantar informações sobre a RAIS, tá? Na internet e tal. Pesquisar sobre isso. Porque depois nós vamos desenvolver uma atividade. Entrar no site do CAGED. É só pesquisa. Não precisa, precisa tudo isso. Não. A outra loja faz isso. Deixa eu mostrar porque de repente você ganha um tempo com isso. A gente vai pesquisar no site do CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, sobre multa por atraso de fazer o registro ou da ação que acontece com o trabalhador. Toda vez que ele é demitido, sobe de salário, sobe de cargo, admitido, né? Tem que manter essa informação no CAGED. Tem um prazo para colocar essa informação. Se ultrapassar esse prazo, existe uma multa. Então, pesquisar multa por atraso, né? Pesquisar aí na internet. Beleza? E aqui já vai ter também, olha lá, né? Aqui já tem também, nesse próprio site, a tabela do imposto de renda retido na fonte. Essa tabela é de 2015 e a mesma de 2020, não houve alteração. Então, para quem ganha até R$ 1.903,98, não ganha nada de dedução. O cara vai pagar, né, ele é isento, então ele não ganha nada. O cara que ganha até R$ 2.826,65 a partir de R$ 1.903,99, ele vai pagar 7,5 de imposto de renda retido na fonte. Dedução ao abatimento que pode ser devolvido para ele até R$ 142,00, e a lógica é essa. É uma tabela parecida com a do INSS, é uma tabela progressiva, só que o cálculo é direto sobre o valor, ele não é, né, não vai acontecer, que no INSS a gente contava o valor anterior, sobrava e somava com o próximo. Esse não, esse é direto. Então é 15% de R$ 3.751,05. O máximo de abatimento que o cara vai ter é R$ 354,00 a menos do que ele vai pagar de imposto. Depois a gente vai falar um pouco melhor, tá? Então vamos até aqui ao que nos cabe. Olhe o slide, faça a conta e me mande no... Fazer aquela famosa chamada básica. Tem 5 minutos, dá para fazer chamada básica, né? Só estou esperando aquela velha demora de travar aqui. Grupo de quantas, Viti? Tem umas 20. De 4 a 5 pessoas? Vou parar a gravação. De 4 a 5 pessoas, qualquer coisa, podemos